Eu vim aqui exclusivo nessa lavoura para te falar sobre adubação foliar no milho. Com esse tipo de adubação, você tem possibilidade de aumentar a sua produtividade no mínimo, estou dizendo no mínimo, acima de 25 sacas de milho por hectare. Fazendo o quê? A reposição nutricional via folha. Você vê o tanto que é interessante, hein? Quem não dá importância para isso, deixa de ganhar acima de 25 sacos de milho por hectare. Esse produto aqui, por exemplo, você pode observar. Olha a sanidade das folhas desse milho. Isso aqui vem fazendo, com meu acompanhamento, a reposição nutricional semanal, rigorosamente. Ou seja, não deixando essa lavoura aqui ficar deficiente de nenhum macro, nenhum micronutriente. Isso aí ele vai fazer até o final do ciclo. Até o final do ciclo. Com a base que ele fez e com esse acompanhamento nutricional que está fazendo, essa reposição via folha, é certeza que essa lavoura aqui entrega acima de 40 sacas de milho a mais por hectare do que se ele não estivesse fazendo a reposição nutricional. Quando o milho chegou 4 folhas, ele começa a ter necessidade de potássio. O que foi feito aqui? Antes de utilizar a cobertura e aplicar ureia mais cloreto de potássio na cobertura, foi feito a aplicação via folha, potássio quelatizado. Potássio 30% quelatizado, 1,5 litro por hectare. Para quê? Para fazer a reposição logo de imediato. O milho, ele fica com a janela da germinação até a 4ª folha, ele não consegue absorver potássio do solo. Então, se você fizer essa reposição o mais rápido possível, para cobrir essa janela aí, você já sai aí com muita saca de milho a mais por hectare. E junto com esse potássio, como é uma região de cerrado, que se eu pegasse e mandasse as análises para o laboratório, ia chegar atrasado o resultado. Então, eu já injetei o potássio e fizemos junto o cloreto de magnésio. O magnésio 8,5% à base de cloreto, 1 litro por hectare. Aí fizemos o cloreto de magnésio. Mas você tem um óxido de magnésio 21%, tem várias marcas no mercado, você pode usar também o óxido de magnésio 21%, você vai usar, ao invés de usar 1 litro por hectare, vai usar aí 400 ml, que a concentração é mais alta, vai depender da concentração de cada produto. Mas o importante na base, se preocupar com potássio e com magnésio. Fez a coleta de folha, mandou para o laboratório, quando veio o resultado, verificou o que estava deficiente. Nesse caso aqui, quando veio o resultado, estava apresentando deficiência de boro e zinco. É outra pegadinha que pega a maioria dos produtores rurais. Da seguinte forma, ele faz a análise de solo, o índice de zinco está lá nas alturas. Não precisa preocupar com o zinco. O zinco está no solo, é uma coisa. O zinco que a planta está absorvendo é outra. Se ela está absorvendo, é outra história. E você não pode esquecer, o milho necessita, por hectare, de no mínimo, para você ter uma boa produtividade, de 3 a 4 quilos de zinco. Isso, zinco o quê? Disponível. Zinco no solo não quer dizer que ele está disponível. Apresentou deficiência de boro e zinco, entramos com a aplicação boro complexado, tem que ser boro complexado, aplicando via folha. 1 litro por hectare de boro 10 complexado, aplicando via folha. Mais meio litro de zinco 21%, aplicando via folha. Essa aplicação ela já foi pegando o quê? Carona, se diz, foi misturado com outra aplicação. Então, nessa segunda aplicação, você não teve custo para fazer ela nutricional. Foi feito junto com os herbicidas, então não teve custo. O custo que teve foi de quê? De adquirir o produto. E com isso, pessoal, prosseguiu as análises de folha semanalmente. A hora que apresentou deficiência de cálcio, quando ele estava próximo ao pendoamento, apresentou deficiência de cálcio, entramos com cálcio. Cálcio e enxofre. Por quê? O milho, ele necessita de um grande volume de cálcio e necessita também de um grande volume de enxofre. Para você ter uma ideia, você tem que ter disponível no mínimo 40 quilos de enxofre por hectare. Se a planta tiver deficiência de enxofre, o enxofre é um limitante de produtividade do milho. O cálcio é um limitante de produtividade do milho. É o mesmo problema, qualquer um desses macros ou micronutrientes que eu estou falando aqui, se apresentar deficiência, vai limitar a sua produtividade. Por isso que os outros países, você hoje nos Estados Unidos, você pode procurar na internet, você tem produtor rural lá chegando acima de 400 sacos de milho por hectare. Nós aqui temos potencial para isso. Só ir corrigindo o quê? Os detalhes. Acreditar e fazer as coisas certas. Cada vez você tem condições de aumentar a sua produtividade. Quando eu comecei a acompanhar a lavoura de milho, o produtor que produzisse 150 sacas de milho por hectare era o maior produtor da região em termos de tecnologia e produtividade. Hoje, esse mesmo produtor
já está produzindo em torno de 265, 270 sacos de milho por hectare, porque foi melhorando cada vez mais o manejo, a tecnologia e aproveitando. E outro detalhe que eu vou falar para vocês, quando você fizer análise de folha e for fazer uma reposição nutricional via folha, não adianta você usar produto, por exemplo, que é utilizado só para ativar o metabolismo da planta. Então você encontrou um aminoácido que tem lá 2% de cálcio, 2% de boro, 2% de zinco, 1% disso, 0,5% daquilo outro, são excelentes produtos. Mas só para quê? Para ativar o metabolismo da planta, para fazer com que ela volte a circular de novo, para ela voltar a desenvolver. Às vezes ela sai da fase do estresse, você vai ativar o metabolismo dela. Esse tipo de produto não é suficiente para você fazer uma reposição nutricional de deficiência. A função dele é ativar e fazer com que a planta desenvolva cada vez mais e melhora sua performance, vai melhorar a absorção de macros e micronutrientes do solo. Ótimo, beleza. Tem que ser usado. Mas aqui, se apresentou deficiência, você trabalha com um produto que concentrado, na concentração máxima que tiver no mercado, que você vai ter resposta sim. Você fez as análises certinho, até antes do pendoamento, não deixar por hipótese nenhuma a planta apresentar deficiência de molibdênio, deficiência de cobalto. Por quê? O milho, ele necessita de um grande volume de nitrogênio, do início do ciclo até o final do ciclo. Esse volume não tem condições do produtor fornecer ele 100%. Você tem uma ideia, para você produzir hoje 200 sacos de milho por hectare, você ia gastar 1.000 quilos, no mínimo 1.000 quilos de nitrogênio. Agora a ureia é 45%, ia ser 2.000 quilos de nitrogênio. Então se você pegar e deixar essa planta bem nutrida de cobalto e molibdênio, o cobalto e o molibdênio vai ajudar a capturar nitrogênio. Pegar nitrogênio do ar, pegar nitrogênio da matéria orgânica do solo. Durante as aplicações, é muito importante você acrescentar, no mínimo 150 ml de cobalto molibdênio na concentração 2,18, certo? Seria 2% de cobalto e 18% de molibdênio. Seria bom você fazer no milho semanalmente, vai estar pegando carona. Quando você for entrar fazendo alguma aplicação, lembre, coloca lá 150 ml de cobalto, 150 ml de cobalto molibdênio, junto com fungicida, para pôr junto com fungicida, junto com herbicida, vai pegar carona. E vai te ajudar no quê? Na captura de nitrogênio. Vai te ajudar no processo de aumentar o potencial de absorção do nitrogênio, que é o que o milho precisa, e muito. Vai ajudar no desenvolvimento do sistema radicular. Então o cobalto e molibdênio é muito importante, mas muito importante. Outra coisa também que a maioria dos produtores esquece no milho, deixa o milho deficiente de magnésio. Se você deixar o milho deficiente de magnésio, você perde as folhas de baixo aqui, ó, muito rápido. Então você pega esse milho aqui, que eu estou aqui agora, que eu acompanho essa lavoura aqui, as folhas, o milho tá no pendoamento, você não acha um probleminha, um defeitinho nas primeiras folhas. As primeiras folhas tá perfeita, a sanidade perfeita. Por quê? Esse milho não passou por nenhuma deficiência de magnésio, nós não deixamos. Então as primeiras folhas, para você manter as primeiras folhas, se preocupa com o magnésio, que vai fazer você manter essas primeiras folhas. Outro detalhe que o produtor de milho esquece. A planta não pode ficar deficiente de cobre. Cobre é muito importante também na cultura do milho. Para quê? Para manter a sanidade. O cobre ele tem ação fungicida, bactericida. E o cobre é feito aplicação o quê? Via folha, que ele vai melhorar toda a performance de proteção contra fungos e bactérias. Isso aí vai te ajudar muito na sanidade do milho e fazer com que você mantenha o máximo possível a qualidade das suas folhas. Quanto melhor você tiver uma sanidade de folha e como, você tem o quê? Um processo de fotossíntese melhor. Com isso você tem possibilidade de produzir mais. Enxofre também, gente. Hoje a fonte, você tem fonte de enxofre líquida que você pode aplicar via folha também, que é injeção na veia. Mesmo se você pegou, eu plantei um milho, eu joguei gesso. Gesso é uma fonte de enxofre muito barata. É a melhor fonte de enxofre que tem, é lógico. Mas só que às vezes você aplicou gesso e esse enxofre que você aplicou, que vem no gesso, ele não ficou disponível para a planta. Tá? Eu fiz 2 toneladas de gesso por hectare. Eu fiz 3 toneladas de gesso por hectare. Mas só que é importante você usar. Eu vou fazer aplicação do manganês, por exemplo, via folha, fazer aplicação do manganês via folha. Procura um manganês que tem uma porcentagem alta de manganês e uma porcentagem alta de enxofre. Isso é importante, você está matando 2 coelhos com a paulada só. Eu vou estar usando o manganês, que é essencial para o milho, tá? E vou estar utilizando o quê? O enxofre, tá? Então você tem vários no mercado
tipo de manganês, tem várias empresas que tem manganês, que tem lá 10% de manganês e 5% de enxofre. Procura trabalhar os dois juntos, manganês e enxofre. Isso aí vai te ajudar muito na parte nutricional e na parte de sanidade do milho, que o milho também, da planta também, ela necessita de enxofre. Então o enxofre é muito importante nesse caso aí. Então você tem que estar atento a isso aí. Ah, uma planta com grande deficiência de enxofre. Tem enxofre no mercado que você pode estar comprando e fazendo aplicação. Tem enxofre 15%, 18%, 20%. E está fazendo aplicação o quê? Via folha. E com isso você vai melhorar o quê? A sanidade de tudo. Para você ter, se uma planta tiver deficiente em enxofre, dificulta você controlar fungo e bactéria, dificulta você controlar praga, tá? Que um depende do outro. O enxofre ele tem uma ação muito boa no controle de pragas, que ela tem ação como desalojante. Então, se a planta estiver deficiente de enxofre, você vai ter um problemão, tanto na limitação de produtividade, quanto no controle de pragas. É igual a planta, o milho, deficiente de potássio, você tem um problemão. Redução de produtividade e facilidade de tombamento do milho. Qualquer ventinho, pufa ele no chão. Você deixou ele deficiente de potássio lá na base, qualquer vento, tomba ele. Vamos evitar isso aí, vamos procurar fazer certo. O meu milho já está com 45 dias, já definiu produtividade. Esquece, meu amigo. Produtividade define numa planta é quando ela fecha o ciclo. Não tem essa história, não. Ela precisa de todos os macros e micronutrientes do início do ciclo até o final. Ela fechou o ciclo, está no período de maturação, terminou a maturação, aí sim, aí ela entregou o que ela tinha de produzir. Então isso é balela. Falar assim, meu milho já está próximo do pendoamento, já definiu produção. Definiu nada. E eu já mostrei para vários produtores rurais que eu acompanho, aplicação nutricional via folha, depois do pendoamento, eu consegui aumentar até 18 sacos de milho por hectare. Para ele ver que as coisas não funcionam como eles pensavam. Hoje, o mundo evoluiu. Evoluiu em tudo. Não pode ficar parado no tempo. Sistema radicular mais desenvolvido hoje, você pegar uma variedade de milho que é o mesmo nome, mesmo número da mesma marca e comparar em relação a 10 anos atrás com hoje, você vai ver, o sistema radicular desenvolveu muito, a sanidade do milho desenvolveu, a resistência a doenças e pragas desenvolveu muito. Então, se o produtor continuar com as receitinhas dele de bolo e pensando que as coisas não evoluiu, ele nunca vai sair do patamar que ele vem produzindo aí de 20 anos atrás. Ele nunca vai sair. Por quê? Ele não acredita que as coisas evoluíram. Ele não acredita, por exemplo, que o milho deva fazer aplicação de reposição nutricional depois do pendoamento. E é só fazer e ver o resultado. Depois do pendoamento, um exemplo, faz análise de folha, injeta no milho, verifica a quantidade de nitrogênio que está. Nitrogênio líquido, tem aí, então 100 empresas que fabricam nitrogênio líquido, ou mais no mercado. O nitrogênio líquido deve fazer no mínimo, numa área que eu acompanho, que é a área que eu planto, eu faço no mínimo, 3 aplicações de nitrogênio líquido, porque se paga, aumenta a produção mesmo, dá retorno. Aplicação via folha, faço no mínimo 3 aplicações de 5 litros do N30, porque a resposta vem. A planta necessita de um grande volume de nitrogênio e é uma maneira de mim estar injetando um volume maior na veia, que seria via folha. Então, depois do pendoamento, eu trabalho com nitrogênio líquido, verifico a questão da deficiência de magnésio, de boro, de cálcio, de zinco, de todos os micronutrientes via folha. Se tiver apresentando qualquer deficiência de um deles, eu faço a reposição logo de imediato. Ah, mas não tem máquina aqui alta, não tem máquina, não tem uma parruda, não tem um pulverizador alto que consegue entrar no milho, no pendoamento. Mas hoje tem opção, gente. Só não faz quem não quer. Usa o drone. Vai atrás de alguém que tem um drone. Até hoje, como eu acompanho lavoura de milho do Brasil inteiro, até hoje não achei uma cidade que não tivesse alguém que prestasse serviço de drone. Até hoje não achei uma. Só se a pessoa não quiser. O custo é barato de aplicação, que hoje o custo de aplicação no drone hoje é um custo mais barato que tem de todas em relação às outras tecnologias, custa barato. A aplicação é eficiente. Vou lá, arrumo o drone, faço a reposição certinha, aproveita, aplico o fungicida também, já pegando carona, repõe tudo que for deficiente, se for cálcio, se for zinco, se for manganês, se for magnésio, qualquer macro micronutriente que está apresentando deficiência, eu vou e reponho. Depois do pendoamento, faço a aplicação. Passou 8 dias, faço outra aplicação de novo, porque eu vou estar tirando a análise de folha toda semana, eu vou ter resultado de novo. Precisar, eu só vou encerrar o meu acompanhamento nutricional via folha quando eu fechar o ciclo por inteiro. Mas enquanto ele estiver absorvendo, ele não fechou o ciclo, eu vou injetar. Para quê? Porque eu vendo é o quê? O peso. Eu vendo é peso. Hoje o mercado manda é peso. Então se você pegar e não nutrir bem a planta bem nutrida, ela não tem suficiente para levar para o grão.
E você vende o quê? O grão. Se você faz silagem, você tem que ter o quê? Um como resistente com peso também, que você vai vender o quê? Tudo. Você vai silar, você vai vender tudo. Ah, eu sou produtor de milho para silagem. Eu não quero investir muito. Você não quer investir muito, mas também você não vai ganhar dinheiro. Você vai ficar sendo que é produtorzinho pequenininho a vida inteira. Você não investe, mas também não ganha. Por quê? A hora que passa a máquina para silar, vai pro silo o quê? Vai pro silo o como, a folha, a espiga, vai tudo. Se você não tem uma planta com a boa sanidade, com bom desenvolvimento, ela não vai pesar. Vai dar menos o quê? Menos tonelada por hectare. E você gastou com toda a estrutura, com tudo, com tudo. Lá no final, devido a uma reposição nutricional via folha, deixa de ganhar no mínimo de 12 a 15, pode chegar até 20 toneladas de silo, a menos que você vai deixar de produzir na mesma área. Eu já encontrei produtor rural, próximo dele, a 5 quilômetros, eu acompanhando lavoura, nós colhemos 78 toneladas de silo por hectare. E ele colheu 54 toneladas de silo, o outro vizinho colheu 54 toneladas de silo por hectare. Aí ele foi questionar. Ah, mas eu fiz adubação severa, joguei 400 kg de 8,28,16, joguei mais isso, ureia, cloreto de potássio, mais isso, aquilo outro. Falei, não, meu amigo, você jogou, mas você não esqueceu de um detalhe, você teve dinheiro para comprar esse tanto de adubo, para comprar isso tudo, para aplicar, e você não deu valor naquilo que punha dinheiro no seu bolso. Você ia gastar por semana uns R$60 por cada análise de folha, que é o que realmente ia pôr o dinheiro no seu bolso, era o resultado das análises de folha, se você aplicasse aquilo que estivesse mostrando deficiência. Então, infelizmente, você patinou nisso aí, você gastou dinheiro, gastou, e não gastou no lugar certo. Então, é dessa forma que funciona hoje a tecnologia. Ela foi feita para ser aproveitável. E não esqueça depois dessa aula, o que eu tenho a dizer para vocês, que eu espero um ano de 2024 com menos pressão possível na agricultura, porque o produtor rural passou com muita dificuldade esse ano 2023, em todo o contexto geral de conduzir aí a agricultura, em tudo que ele faz. Então, realmente, o produtor rural não foi fácil para ele o ano de 2023. Eu espero que o ano de 2024 seja melhor, tá? É a única esperança que nós temos. Mas a gente não adianta ter essa esperança, nós temos que fazer a nossa parte. E eu, por exemplo, vou procurar fazer a minha parte. Você também, como produtor rural, procura fazer a sua parte. Procura verificar os detalhes mínimos, detalhe mínimo, que faz com que você produza mais e dá atenção a esses detalhes. Quando você chega a plantar uma lavoura, ou de milho, ou de soja, de qualquer cultura, automaticamente você já enterrou um grande volume de dinheiro ali no solo. A partir desse momento, passa a dar importância aos mínimos detalhes, que esses mínimos detalhes, que é o seu lucro. É o caso uma reposição nutricional via folha, é o caso uma adubação nitrogenada via folha, é o caso de você fazer a cobertura na hora certa, é o caso de você fazer um controle de praga que realmente traz aumento de lucro e não somente focado em cima da praga. É isso aí que vai fazer você ter o quê? Lucro. Hoje vai fazer você ter lucro. Porque o mercado lá fora você não manda. Na sua lavoura, naquilo que você está fazendo, está no seu controle. As condições climáticas você não tem controle, mas aquilo que você tiver controle, procura fazer correto, que aí o sucesso vem mesmo.